muita satisfação e alegria que mais uma vez tenho a oportunidade de vir conversar convosco, que aqui está, e trazer-me o tema O que somos finalmente cada um de nós. Este tema vem na sequência de outros já falados, principalmente nas pequeninas palestras que foram apresentadas sobre o espírito, o perispírito e o corpo. Então, o que é que somos finalmente nós, esta tríade de corpo, perispírito e espírito? E é isto que eu vos trago hoje. Primeiramente, dizer-vos que, de acordo com diversos autores, o Espiritismo completa a explicação. O que falta é a manifestação do espírito ou a individualidade, uma vez que o homem é a interação entre espírito encarnado, genes herdados dos pais e o ambiente no qual ele está inserido. Ou seja, esta tríade só trabalha com base naquilo que são os nossos genes, o que é a ciência, a fisiologia do nosso corpo e, posteriormente, o meio em que nós estamos inseridos. Mas antes de iniciarmos o estudo mais aprofundado, vou-vos contar uma pequenina história. E esta história vem na sequência de como é que é o nosso dia-a-dia. Qual é a primeira coisa que nós fazemos quando acordamos? Abrimos os olhos, espreguiçamos-nos, bocejamos, seguramente que vamos fazer a nossa higiene, tomar o pequeno almoço, escovar os dentes a seguir. Tudo isso fazemos porque estamos o quê? Estamos vivos e somos sadios. E, na sequência disto, podemos ainda provar que estamos vivos, porque o que é aquilo que todos os seres vivos fazem e que prova efetivamente que estamos vivos? A nossa respiração. Inspiramos, expiramos, mas ainda há outra coisa que prova mais que nós estamos vivos. Se pusermos a mão no nosso coração e sentirmos o tum-tum, tum-tum, é a prova grande que existe vida em nós. Mas ainda há outra coisa que prova que nós estamos verdadeiramente vivos é porque somos seres pensantes. Ora, cada um de nós, se eu fizer a questão, o que é que eu vi no caminho de casa até aqui, o que é que eu fiz durante o meu dia de hoje, toda a gente me vai saber responder porque vai pensar. E então, o pensamento é aquilo que prova que nós somos seres vivos e que nos diferenciam dos outros seres, como os animais. Então, segue a nossa história. A nossa história tem por base este pequenino frasco de perfume, porque nós somos como o vidro do perfume. E porquê é que somos este frasco de perfume? O cheirinho, aquilo que nós conseguimos com o nosso olfato sentir, é o nosso espírito, é quem realmente nós somos, capazes de pensar, de raciocinar sobre o certo e sobre o errado. O líquido, que neste caso é azul, que nós conseguimos ver, é aquilo que carrega o cheirinho, para que ele possa ficar guardado dentro do frasco de vidro. E esse líquido é o nosso perispírito. É ele que envolve, abraça e acolhe o cheirinho. E o vidro será o quê? O vidro é o nosso corpo, pois é ele que envolve, protege o espírito e neste caso, perispírito e o espírito. O homem é então formado por 3 partes essenciais: o corpo, ou ser material, análogo ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Todos os seres vivos, tudo aquilo que vive ao cimo da Terra é emanado por este princípio vital. Segue-se o espírito, que tem no corpo a sua habitação, e o princípio intermediário, ou perispírito, é aquela substância semimaterial que serve de primeiro envoltório do espírito e que liga o espírito ao corpo. Tal como um fruto, também podemos comparar a nossa forma, a nossa tríade, através de um fruto: a semente, a polpa, que é o recheio, e a casca. E o que é que os espíritos nos dizem sobre isto?
No Livro dos Espíritos, na questão 135, há no homem alguma outra coisa além da alma e do corpo? Há o laço que liga a alma ao corpo, o perispírito. De que natureza é esse laço? Como vimos anteriormente, semimaterial, isto é, de natureza intermédia entre o espírito e o corpo. É preciso que seja assim para que os dois possam comunicar-se um com o outro. Por meio desse laço é que o espírito atua sobre a matéria e reciprocamente. A alma, ou espírito, e o perispírito, separados do corpo, constituem o ser chamado espírito. Chamamos alma ou espírito ao ser imaterial e individual que reside em nós e sobrevive ao corpo. Trago-vos esta imagem porque, de todas e das pesquisas que eu fiz, acho que é uma imagem que retrata muito bem e que nos faz conseguir perceber o que é esta tríade. O nosso corpo, um boneco anatómico fácil de perceber, o nosso perispírito com a nossa, praticamente igual à nossa silhueta, e o espírito, que é aquele feixe de luz. Existem, portanto, dois mundos: o corporal, composto de espíritos encarnados, com carne, com matéria, com músculo, ossos, tudo aquilo que constitui o corpo humano, e o espiritual, formado dos espíritos desencarnados, que são aqueles que já não têm este corpo material, que habita o nosso planeta. Os seres do mundo corporal, devido mesmo à materialidade do seu envoltório, estão ligados à Terra ou a qualquer globo. O mundo espiritual ostenta-se por toda a parte em redor de nós, como no espaço sem limite algum designado. Duas questões. Qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? Há então dois elementos gerais no universo, a matéria e o espírito? Vamos lá ver o que é que o Livro dos Espíritos nos diz. Na questão 85, qual dos mundos, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? O mundo espírita, que pré-existe e sobrevive a tudo. E na questão 27, há então dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Sim, e acima de tudo, o Criador, Deus, o Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria constituem o princípio de tudo o que existe e a trindade universal. Mas ao elemento material se tem que juntar o fluido universal, ou fluido vital, que eu referi há pouco, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dito, por demais grosseira para que o espírito possa exercer ação sobre ela. Embora, de certo ponto de vista, seja lícito classificá-lo como elemento material, que ele se distingue deste por propriedades especiais. Continuando, ainda na questão 27, se o fluido universal fosse positivamente matéria, razão não haveria para que também o espírito não o fosse. Está colocado entre o espírito e a matéria, é fluido como a matéria é matéria e suscetível pelas suas inumeráveis combinações com esta e sob a ação do espírito, de produzir a infinita variedade das coisas, de que apenas conheceis uma parte. Esse fluido universal ou primitivo ou elementar, sendo o agente de que o espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiria as qualidades que a gravidade lhe dá. Pode dizer-se que os espíritos são seres inteligentes da criação? Claro, povoam o universo fora do mundo material. Os espíritos estão por toda a parte? Claro, povoam infinitamente os espaços infinitos. O espírito é sinónimo de inteligência? A inteligência é um atributo essencial do espírito. Todavia, como ambos se confundem num princípio comum, para nós são a mesma coisa. Continuando, os espíritos formam-se espontaneamente ou procedem-se uns dos outros? Deus cria-os, como todas as outras criaturas, pela sua vontade. A criação dos espíritos é permanente? Sim, Deus não cessou jamais de criar. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem sabedoria. A cada um deu determinada missão,
com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Deus criou-nos simples e ignorantes e à sua semelhança. Todos nós somos pequenos deuses. Aqui é o ponto principal que eu quero chegar desta pequenina palestra, que é o que somos realmente nós. Nós somos nem mais nem menos do que deuses. Se fomos criados pelo nosso Pai de infinita misericórdia e bondade, Deus só nos podia criar desta forma. É a nosso encargo aquilo que nós vamos ser e a que estadio de evolução é que nós vamos chegar, porque a perfeição de Deus é tão grande que nos fica complicado, neste patamar em que nós estamos, de a compreender. Mas acreditando na sua bondade e no ser capaz de tudo, só podíamos ser criados assim. Tudo o que vem de diferente foram escolhas nossas, foi o nosso livre-arbítrio, foi a nossa opção nas nossas diversas reencarnações. Ainda no Livro dos Espíritos, na questão 136, a alma independe do princípio vital. Podemos entender sempre que quando falamos de alma, falamos de espírito. O corpo não é mais do que o envoltório, repetimos-lo constantemente, já foi dito atrás. Pode o corpo existir sem a alma? Poder até pode. Entretanto, desde que cessa a vida do corpo, a alma o abandona. Antes do nascimento, ainda não há união definitiva entre a alma e o corpo. Enquanto depois essa união se haver estabelecido, a morte do corpo rompe os laços que o prendem à alma e esta o abandona. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo privado de vida orgânica. O que seria o nosso corpo se não tivesse alma? Simples massa de carne sem inteligência, tudo o que quiserdes, exceto um homem. O espírito não está encerrado no corpo, irradia e se manifesta exteriormente, como a luz através de um globo de vidro, ou como um som em torno de um centro de sonoridade. O espírito tem dois envoltórios, o subtil e leve, é o primeiro ao qual chamamos perispírito, e outro material pesado, que é o nosso corpo físico. Devemos, portanto, cuidar bem do nosso corpo, pois ele é muito importante para o nosso espírito. O nosso corpo é um templo sagrado ao qual devemos honrar e agradecer todos os dias. Devemos cuidá-lo e nutri-lo da melhor forma. Ao mesmo tempo, precisamos de cuidar dos nossos pensamentos, pois também eles podem prejudicar o equilíbrio e a nossa saúde física. Agradeço a todos a atenção, que tenha sido uma palestra esclarecedora e que possamos hoje sair daqui a acreditar que somos verdadeiramente pedacinhos de Deus e que está nas nossas mãos a evolução que queremos seguir, o patamar que queremos seguir, mas não duvidando jamais que a vida é sábia e que Deus está sempre de mãos dadas connosco. Muito obrigada.